A entrevista do Jornal Gente de hoje, vamos fazer uma análise, né, Zaidan, do nosso vizinho aqui da Argentina, 100 primeiros dias de governo Milei, não é isso? Oi, Ana, por favor. Vamos lá, então. Já está com a gente o Roberto Luiz Troster, economista, para conversar com o ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes sobre a situação da Argentina. Bom dia, professor. Tudo certo com o senhor? Bom dia, Ana Paula. Tudo certo comigo? Tudo certo com você também? Tá tudo bem ainda, tudo certinho. Zaidan, quer começar? Uma honra. Tudo bem, professor Troster? Tudo bem, como vai, Cláudio? Tudo bem. Nós tivemos no início da semana, mais uma vez, muitas manifestações nas principais cidades argentinas. O último levantamento mostrava, claro que esses números não são exatos, né? Mas mostrava que 57% da população está em estado de pobreza, 15% em pobreza extrema, ou seja, miséria. Ao mesmo tempo, o governo anuncia superávit e redução da inflação, claro, duas boas notícias, mas fica claro que o superávit foi produzido porque os cofres foram fechados, inclusive programas assistenciais de emergência, restaurantes populares, distribuição de alimentos para uma população que está mergulhada na pobreza majoritariamente. Esse dinheiro não chega mais. E, ao mesmo tempo, não está sendo enviado para os estados. O repasse para os estados foi congelado ou reduzido ao mínimo. E, por outro lado, uma recessão brutal que, claro, sempre provoca a redução da inflação. Por tudo aquilo que o senhor já observou, apesar desse problema imenso, o caminho é o adequado, as soluções que o Milei defende são as ajustadas para esse problema, ou a Argentina vai se aprofundar ainda mais na crise? Olha, é um remédio muito amargo, como você mesmo mencionou, alguns números. E mesmo assim, com um remédio tão amargo assim, a popularidade de Milei se mantém alta. Obviamente, todo mundo que foi afetado, hoje os jornais falam de que funcionários que ganhavam milhares de dólares e viviam no exterior, né? O equivalente, assim, tal são as distorções que a Argentina tem. Ele está tentando corrigir isso. Ele está fazendo algumas coisas muito boas. Além do superávit fiscal que você mencionou, tem outras coisas. Ele está fazendo com que a inflação liquidifique alguns ativos. Então, muitos contratos que estavam superfaturados, a inflação está diminuindo. A Argentina, e a maior parte do mundo, né, acho que o Brasil é uma exceção nesse sentido, tem juros reais negativos. Então, a liquidez custa para todo mundo. Quer dizer, então, isso daí é um imposto que é feito nos ativos financeiros, diferentemente da inflação que vai para o bolso dos mais pobres. Então, nesse sentido, a Argentina está avançando, está fazendo uma série de reformas. Se vai dar certo ou não, depende de uma coisa, o remédio amargo agora e os benefícios. O que acontece? O remédio amargo agora tira força política para Milei para continuar fazendo reformas. O remédio econômico, se começar a ter resultados, se a inflação cair, a inflação de fato está caindo, caiu de 25% em dezembro para 20% em janeiro, para 13% em fevereiro. As previsões são de que em abril ou maio já esteja em um dígito a inflação mensal. Quer dizer, se isso acontecer, né, se você conseguir acabar com a inflação, você consegue voltar a fazer o ajuste. Agora, lembro, e que é muito importante, que o objetivo da política econômica aqui, lá, em qualquer lugar do mundo, é o bem-estar da sociedade, o bem-estar do povo. Quer dizer, 57% de miséria ou 15% de miséria. A China eliminou a miséria, 100%. Então, dá para fazer. Agora, se ele vai conseguir ou não, eu acho que tem boas chances de conseguir, mas não é certeza por enquanto. Pois é, só que até lá, como o próprio Zaidan destacou, né, professora, a população está sofrendo demais. E não foram poucos os episódios, né, que a gente teve de pessoas desmaiando, até publicamente mesmo, por problemas de alimentação,
quem está com pouco dinheiro, entre comer e comprar remédios para cuidar da própria saúde, está escolhendo comer, né? Então, tratamentos de saúde estão sendo deixados de lado e isso acaba gerando um outro efeito. Além do bem-estar da população estar comprometido, tem um impacto nos gastos de saúde também, né? Então, de que maneira que isso pode ser feito sem que haja um desequilíbrio tão grande? Bom, gradualmente não funciona, né? Choques, assim, o Macri, que foi o outro presidente que quis mudar um pouquinho o quadro na Argentina, tentou ajustar gradualmente. Se o choque funcionar e o choque for curto, e o choque curto, leia-se, tem que ser mais 2, 3 meses, e a gente conseguir estabelecer os preços na Argentina, e aí você poder ajustar financeiramente a relação com as províncias, os auxílios sociais, ganhou. Se não acontecer isso, vai piorar ainda mais. É um tudo ou nada o que está acontecendo lá. Eu acredito, muito na minha profissão, o dólar paralelo, que é um bom indicador, está estável, está no mesmo valor que estava antes. Com a inflação, isso mostra uma valorização real do peso. Então, o que você tem agora? Esperar, ver como o indicador mais importante é a inflação e se ele consegue continuar mantendo o controle das contas públicas. Nenhum sacrifício justifica pessoas passando fome, pessoas não tendo dinheiro para remédio. Agora, é um remédio amargo. Se for uma dose curta, é como banho frio. Se for um banho frio rápido, dá para encarar. Se você demora demais, se congela. Ele está não só nessa questão de receitas e despesas, mas também está querendo mudar muitas coisas. A maneira como são feitas licitações, mais facilidade para importar, para exportar, unificar os mercados de câmbio, acabar com a corrupção. Obviamente que todos que estão sendo afetados pelas mudanças estão reclamando muito, e óbvio, você está querendo mudar, você está querendo tirar um monte de privilégios. Por que você quer tirar esses privilégios? Para dar privilégios para todo o país voltar a crescer. Só para dar 2 números, a média das projeções de crescimento desse ano é de uma queda da ordem de 2,8% a 3%. Mas as projeções de crescimento para o ano que vem é de uma ordem de 5%, de acordo com o FMI, e mais ou menos na casa dos 3% pelas outras projeções. Quer dizer, é um remédio que pode dar certo lá. E se der certo lá, é muito bom para o Brasil. É bom para o Brasil porque uma Argentina mais rica vai importar mais bens e serviços do Brasil, e você vai ter mais turistas argentinos aqui, e é bom para o Brasil porque aqui você também tem que fazer algumas mudanças. A grande discussão hoje aqui no Brasil é o déficit. Todo mundo fala do déficit primário, ficar 0 a 0. Mas só de juros, o Brasil paga 6% do PIB ao ano. Quer dizer, então nós temos que parar de olhar assim para o dia a dia e olhar um pouquinho mais longe. E é o que Milei está querendo fazer. Eu acho que a principal barreira do Milei hoje é o próprio Milei, né? Ele tem uma personalidade assim um pouco errática, e a outra grande barreira é o tempo. Se o tempo ajudar, Milei ganha. Se o tempo demorar muito para se ajustar, aí nós vamos ter mais uma crise mais grave na Argentina. Parece que vai ajudar. Esse ano está previsto uma super safra na Argentina de novo, que é bom. Principalmente a safra de soja, né, deve ter um crescimento imenso, mas aquela história, não é, professor Troster? A recessão, ela tem efeitos brutais, num país já muito empobrecido. Uma coisa, olha, a Noruega está 2 trimestres seguidos com redução do PIB. Não vai ter nenhum efeito social relevante. Outra coisa é num país empobrecido, como a Argentina, um país potencialmente rico, né? Um país que tem todas as condições para ser próspero, mas que hoje está mergulhado em miséria. Eu tenho lido depoimentos
de comerciantes argentinos, de prestadores de serviços. E eles estão desesperados, porque a perda de área, de demanda, é notória. Eles percebem que dia após dia há menos demanda pelos serviços, pelo comércio. Isso vai produzir mais desemprego, isso vai produzir redução da renda, a diminuição da renda nacional, portanto menos consumo, aquele círculo terrível, né? E ao mesmo tempo, o senhor falou dos ataques aos privilégios, e é uma luta sempre saudável, né? Difícil, mas saudável. No entanto, há uma outra luta que o Milei resolveu empreender. Por enquanto ela está paralisada por decisão judicial. O Poder Judiciário paralisou o avanço das reformas trabalhistas. E o Milei, ele tem uma relação meio fanática com a chamada escola austríaca, etc. Vamos desregulamentar tudo. E ele, já no seu primeiro projeto, naquele mega decreto, ele atacou diretamente não privilégios, mas direitos dos trabalhadores argentinos, numa sociedade já social e economicamente fragilizada. Isso tem a ver com essa personalidade errática e com uma certa infantilidade para lidar com alguns temas, professor? Acredito que sim, mas ele também está sabendo se adaptar às mudanças. Voltando à primeira colocação que você fez, que a Argentina, que tem tanto potencial para ser rica e está mal. A China, que tem tanto potencial para estar mal, né? 18 línguas diferentes, conseguiu acabar com a miséria. Quer dizer, eu acho que o resultado de uma economia é boa política econômica. E isso é importante. Eu acho que nenhum fanatismo funciona, né? Então, isso da reforma trabalhista, o que são direitos, né? E o que são travas. Quer dizer, como que você faz uma legislação que atenda a gregos e troianos, que gere emprego, que gere bem-estar. Mais uma vez, o objetivo é bem-estar para todos. Uma reforma que trava o emprego é como uma lei de aluguéis. Aqui no Brasil, um exemplo emblemático, você tabelava o aluguel. Ótimo para os inquilinos atuais, mas péssimo porque depois mais ninguém quis alugar imóveis. Se você faz uma legislação trabalhista em que quem está empregado está bem, mas ninguém mais quer contratar ninguém, não é uma boa legislação trabalhista. Uma boa legislação trabalhista é que consegue ter o máximo de pessoas empregadas com segurança. Uma boa sociedade em que você não tem miséria, você tem um sistema de saúde que cuida de todos, e você garante aposentadoria para todos. Isso é uma boa sociedade. E para isso você tem que crescer, você tem que gerar bem-estar. A Argentina tem potencial, o Brasil tem potencial, mas muitos países com potencial não conseguem, e outros, só para dar um exemplo, a Índia vai crescer 6,5% esse ano. E o que a Índia faz? Aproveita oportunidades. Se você ficar doente nos Estados Unidos, fizer uma teleconsulta, possivelmente nos Estados Unidos, o médico que vai te atender está na Índia. Eles aproveitam isso, né, que a comunicação, como os salários de médicos são mais baratos na Índia que nos Estados Unidos, eles aproveitam a telemedicina da Índia. Quer dizer, tem espaço para uma série de coisas que os países podem fazer, mas eles têm que se reinventar todo dia. Você bem falou, o anarcoliberalismo é uma invenção assim, que não funciona em nenhum lugar. Nenhum dos grandes liberais da história, Adam Smith, por exemplo, que foi pai do liberalismo, em 1776, ele já falava de que você tem que colocar alguns tabelamentos, que você podia pôr algumas barreiras ao comércio exterior para proteger o emprego na Escócia e na Inglaterra, Marshall, todos esses que pensavam a sociedade sabem que o liberalismo é um sistema de pesos e contrapesos. Se você consegue fazer isso bem, você vai para frente. Se você põe muito para um lado, muito para o outro, ou você acaba no anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo é a lei do mais forte. Isso não é liberdade. Liberdade, quando o mais forte que decide, não funciona. E você vai para o outro extremo, você tem um estatismo que também não funciona. Você tem que saber onde apertar e onde afrouxar. E fazer essa sintonia fina é o segredo. Ô, professor, só uma colocação aqui. Até porque o genial Adam Smith
jamais faria o que fez o Hayek, que foi dizer que o governo Pinochet estava no caminho certo, né? Ele passou alguns dias no Chile, prestou apoio ao Pinochet, uma ditadura sanguinária, né, assassina, e ao mesmo tempo que apostava na liberalização da economia. Chamou o pessoal de Chicago, né, da escola de Chicago e tal. Ou seja, o Adam Smith não cometeria esses erros primários, erros morais, né, professor? Nem, com certeza, muito bem lembrado. Nem ele, nem Mill, eles eram filósofos, além de economistas, filósofos, pensavam nisso, né? E é o que a gente tem que fazer, né? Para uma boa condução, é proteger isso. Óbvio, defender uma ditadura que matava, assim, pessoas por pensarem diferente, não merece nenhum tipo de apoio, óbvio, né? Agora, trazendo aqui um pouco mais para essa questão de volta aqui para a questão do dia a dia da população, falando na teoria, a gente entende a necessidade de fato de que alguma coisa seja feita, um choque de realidade, um choque de gestão, para que a situação na Argentina mude. Toda a condução que estava sendo feita antes do Milei realmente não deu certo. Mas ao custo da população piorar de situação, sabe-se lá por quanto tempo, é um negócio bastante complicado, né, da gente entender. Se houvesse, por exemplo, uma guinada, uma mudança, pelo menos em relação à condução social, professor, em relação a benefícios, grana que possa chegar à mão da população, distribuição de alimentos, qualquer coisa que possa fazer com que essas pessoas parem de sofrer, porque é sofrimento o que essas pessoas estão passando, poderia ter um impacto tão negativo assim na economia a ponto de justificar o governo não estar concedendo esses benefícios agora? Não, ele está concedendo alguns benefícios, quer dizer, as notícias sempre são sobre os benefícios que não estão sendo concedidos, né? Eu vou contar uma historinha de criança, né? É meio sádica a historinha, mas vou contar. Bem sádica. Antigamente, hoje é proibido, você tinha que cortar o rabo de algumas caças, né? Tipo Rottweiler, tudo, você cortava o rabo. Aí um menino ficou com dó de cortar o rabo do cachorro, ia cortando um pedacinho cada dia. A mesma coisa, você tem que fazer um aperto, é ruim fazer um aperto, é péssimo, né? Agora, tem que fazer rápido. Ele já fez vários ajustes, várias distorções que foram aparecendo, ele foi corrigindo. Não corrigiu todas, obviamente. E a oposição, qualquer bobeada, já aponta, aconteceu isso. Tem mais problemas. Transportes disparou. Energia elétrica, esse é um bom exemplo. A energia elétrica era subsidiada. A Argentina, diferentemente do Brasil, é importadora líquida de energia, né? Então, o que acontece? Como a energia era muito barata, ninguém cuidava de economizar energia na Argentina. Aí o que acontecia? Todo mundo gastava, quer dizer, se acendia as luzes, deixava o dia inteiro ligados, tudo isso. Então, o que acontecia? Como a Argentina tinha que importar mais energia, mais déficit na balança comercial, dólar mais alto, mais inflação. Aí você corta esse subsídio, quer dizer, num primeiro momento, é um choque grande, transporte é um choque grande. Agora, se você consegue realinhar isso, e realinhar rapidamente, a palavra é essa, rapidamente, você está no caminho certo. Se você vai devagar, é a história do cachorrinho, você vai sofrendo, e é o que a Argentina está fazendo nos últimos 20, 30, 40 anos. Tem alguns momentos de melhoria, e depois, de volta, andar devagar, né? Professor Troster, quando o Milei falou em dolarização, muita gente disse, não, mas isso não terá grande impacto, porque os preços na Argentina já são dolarizados. Agora, uma coisa é preço dolarizado, outra coisa é perder a soberania monetária, não ter a própria moeda, como aconteceu com o Equador, que hoje está enfrentando problemas gigantescos. E o Milei falou também, naquele jeito dele, né, bem à sua maneira mesmo, que iria demolir o prédio do Banco Central e tal. Primeiro, o senhor vê como teoricamente saudável pensar em dolarização para a Argentina? E segundo, o senhor acredita que o Milei vai abandonar essa ideia? Ela ficará apenas como algo que ele mencionou, que de vez em quando ele volta a tratar como ideal?
ou o senhor acredita que ele tentará de fato a aventura da dolarização? Então, de trás para frente, vou falar uma coisa que eu não falei antes. O fato da Argentina estar muito dolarizado, de você usar o dólar como moeda de compra, de conta, né? Isso faz que o dólar na Argentina tenha o mesmo papel que a URV teve aqui. Então, por isso que a inflação está caindo mais rápido que as expectativas. Sobre dolarizar, a Europa adotou uma outra moeda, o euro. Foi bom para todo mundo. Você ter uma moeda só na Europa foi muito bom. Alguns países tiveram mais dificuldades, por exemplo, a Grécia não conseguiu sair, ficou preso porque não conseguia emitir moeda, não conseguia se endividar mais. Mas, na média, foi bom para a Europa. Na média, você ter uma moeda universal para todos os países é bom. Essa questão da soberania monetária, imagine só, aqui no Brasil, a gente é soberano monetariamente e paga crédito no cartão de crédito a 400% ao ano. A gente é soberano monetariamente, mas a Selic está em 10,75% ao ano como inflação. A projeção, se todas as projeções derem certo, a taxa de juros real acima da inflação vai ser de 5% ao ano aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é zero, na Europa é zero, em muitos países é zero. Então, essa questão da soberania, para quem convém essa soberania? Convém para o soberano só, que ele emite dinheiro e o juro vai para rentistas e o imposto inflacionário vai para os mais pobres. Então, essa ideia dessa soberania monetária é algo que tem que ser discutido. Agora, a propósito da pergunta, eu acho que foi uma maneira de seduzir o eleitorado, né? Falar, vamos dolarizar, só vamos usar dólar, ninguém mais queria peso, né? Então, nesse sentido, foi bom para a campanha eleitoral. Mas você precisa de Banco Central, mesmo se você tivesse dolarizado a economia, você continua precisando de um Banco Central. O Banco Central faz mais do que emitir moeda. Ele falou isso para a campanha. Mesmo o Equador tem um Banco Central, você precisa supervisionar o sistema financeiro, lavagem de dinheiro, meios de pagamentos. Então, você continua com o Banco Central e não faz sentido dolarizar. Mas faria sentido a gente ter uma moeda única no mundo. Comércio exterior, hoje, o agro, a indústria, depende muito mais do câmbio do que às vezes acontece dentro da porteira ou dentro da fábrica. Você tem que o câmbio oscila, aí o que acontece? Ele compra fertilizantes ou insumos caros e aí vende com dólar lá embaixo. Então, uma moeda estável e uma moeda universal para o mundo inteiro, eu não vejo, teoricamente, é muito melhor do que ter soberania monetária. E crédito. Mas, professor, me permita um contraponto provocativo aqui. Lógico. Na Europa... Dizem que quando duas pessoas pensam igual, nenhuma pensa. Estou gostando do diálogo. Não, é apenas uma pergunta. Quem tem a resposta teórica é o senhor, não sou eu. Mas na Europa, nós temos ali uma unidade jurídica e todos os países fazem parte do trabalho de emissão da moeda única, que é o euro. Os orçamentos são decididos hoje mais em Bruxelas do que em Roma, em Paris, em Berlim, em Lisboa. E claro, mesmo assim há problemas, o senhor mencionou a Grécia, em Portugal tem havido problemas com os preços, né? E ao mesmo tempo, no caso do dólar, se fosse a moeda mundial, seria uma coisa. Outra coisa é um país que não emite o dólar, que não tem controle sobre as oscilações do dólar, até porque é um país com pouquíssima influência no cenário internacional e principalmente na economia do país que emite dólar, os Estados Unidos, essa perda de soberania nesse sentido. Porque na Europa, os países, há ali um consórcio, os países participam de uma unidade jurídica, são membros de uma unidade jurídica, econômica, monetária e política. E agora avança até para uma unidade militar.
não é muito diferente de um país da América do Sul, de repente, adotar o dólar como moeda nacional, sem ter qualquer controle sobre o valor da moeda, sobre o valor real da moeda, o valor de compra da moeda? Bom, aí duas respostas, né? Uma irônica, né? Não sei se a gente tem controle do valor da moeda aqui no Brasil também, né? Assim, a inflação está forte aqui, agora está caindo, deve ficar na meta nos próximos anos, mas o custo de juros muito altos, né? E do jeito que é feito. Então, o que é pior das duas coisas, né? Não ter uma moeda própria ou ter uma moeda própria ruim, né? É essa a dúvida, né? Dos dois males, qual que é pior? É isso que a gente está discutindo. Não é que se você tem soberania monetária, você vai fazer as coisas bem feitas. Segundo, na Europa, foi um processo da adoção do euro que durou décadas, né? Realmente começaram a falar do euro, uma década, né? Começaram a falar do euro, até implantar o euro demorou muito, e tem uma governança muito boa. E a terceira questão é que se você consegue, para você ter o dólar, você precisa ter superávit externo. Se você não tem superávit externo, você não pode ter o dólar, senão você vai ter uma crise em dólar. E aí, se você tem um superávit externo e um superávit fiscal, para que você precisa do dólar, né? Então, teoricamente, uma coisa que não vai dar certo nunca, né? Ou que não vai precisar ser feita nunca. Bom, esse longo papo, muito bom papo para a gente discutir todos os assuntos envolvendo a Argentina, um pouco de Brasil também, valeu demais. Os ouvintes gostaram muito, viu, professor Troster? Obrigada pelo seu tempo aqui para a gente na Rádio Bandeirantes e principalmente para o ouvinte que está nos acompanhando nesse sábado. Obrigado pelo convite e minha mulher é ouvinte da Band. Então, um abraço para ela também. Eu entro no carro e estou na Band, então... É forçado a ouvir. É forçado a ouvir a gente também, né, professor? É bom. Obrigada, professor. Bom fim de semana para vocês. Bom fim de semana para vocês dois e para todos os ouvintes. Igualmente. 8h40.